E aí pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Tá tudo jóia? Como é que vocês estão passando esses dias aí em casa? Eu tô passando aqui, primeiro que eu quero dizer uma coisa, desde que eu parei de ficar muito pregado no Instagram, desde que eu parei de ficar recebendo muita informação, as coisas começaram a melhorar. Isso tem uma explicação. E é justamente sobre essa explicação que eu gostaria de começar aqui com vocês. Oi, Joel, seja bem-vindo. É o seguinte, a gente sempre tem um senso de realização para ter uma satisfação. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, vamos supor que você pegue algo e deixe lá no quintal. E aí bate chuva, bate sol, bate vento, bate poeira. Como é que isso vai ficar? Provavelmente isso vai se enferrujar, isso vai se deteriorar. E assim acontece com tudo na natureza. É sempre dessa forma. A gente sempre está tipo numa entropia, em que se você deixar lá, as coisas se desorganizam, as coisas se embaraçam, as coisas se complicam, não é verdade? Não é assim? Por exemplo, na nossa vida mesmo, por exemplo, o dia que a gente não toma conta dos nossos pensamentos, muitas vezes a gente acaba se perdendo, muitas vezes a gente acaba se perdendo também em ansiedade, em angústias, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, e a gente sabe que tudo isso está conectado. Então, por isso que eu estava falando, desde que eu comecei a parar um pouco assim de ficar só consumindo, e comecei a produzir, as coisas estão indo muito melhor. Então, essa é uma dica que eu dou para você, para que você comece a colocar a sua essência para fora, ao invés de só ficar ali consumindo, ok? Mas diante disso, eu quero te passar aqui algumas dicas para você poder se organizar e para não cair dentro dessa entropia psíquica, para você que vai acabar desestruturando o seu dia a dia. E a gente tem que pensar também, gente, que a vida não parou, a vida ela continua, a gente tem um sistema, esse sistema tá em um colapso, ok? Né? Tá todo mundo ali em quarentena, tudo parado, supermercado funcionando, aquela coisa assim, tem muita coisa por vir aí, mas você tem que se preparar. Você tem que se preparar porque, por exemplo, o que está crescendo muito? Ações de plataformas digitais, por exemplo, elas estão crescendo. Então, gente, outra coisa, o que a gente está redescobrindo? O contato familiar. Então, existem várias coisas que estão mudando. Por exemplo, existem pessoas que estão começando a trabalhar em casa, home office. Então, nesse home office, será que ela sabe trabalhar em casa? Por exemplo, será que ela tem um ambiente apropriado? Ou será que ela está trabalhando dentro do quarto? Será que ela está vestindo uma roupa que dá uma autoridade para ela como profissional? Ou será que não? Será que ela está conseguindo separar o que é o profissional do pessoal dentro do home office? Então, são só um exemplo de vários nichos que vão começar a surgir agora para frente numa velocidade muito rápida. Então, para que você consiga se reinventar nesse processo, talvez você tenha pensado assim, nossa, e agora, o que eu faço? Né? Foi decretada a minha falência, né? Até coloquei um post lá no Instagram, mas não, gente, as possibilidades continuam aí. O que a gente precisa agora é de reordenar as ideias, reordenar o que a gente gosta de fazer e como a gente pode ajudar o próximo, porque essa é a única forma de você crescer, de você desenvolver o seu negócio. Talvez você já saiba disso, talvez não, mas foi dessa forma que o seu negócio deu certo, não é verdade? Então, para que o seu negócio continue dando certo, é o momento de dar uma conscientizada, uma realinhada e reaplicar isso novamente. Mas para isso, uma das coisas que é importante a gente sempre estar de olho é uma sequência de alguns cuidados com sua saúde no dia a dia. Então, essa sequência ela começa desde a hora que você vai dormir até a hora que você levanta. Então, eu passei aqui reprogramando um pouco o meu dia, passando por alguns pilares que eu considero elementares para uma saúde plena, uma saúde global. Então, essa saúde, ela vai começar, no caso,
na hora que eu vou dormir. Então, na hora que eu vou dormir, o que eu faço? Eu me conecto com Deus, eu me conecto com o meu lado espiritual, eu dialogo, eu coloco os meus medos para fora, as minhas inconsistências, as minhas dúvidas, eu trabalho isso daí até eu sentir que eu tô sentindo legal, tô sentindo bacana. Beleza, vou dormir, acordo da mesma forma, eu acordo muitas vezes preocupado, eu acordo muitas vezes me cobrando, eu acordo muitas vezes sem saber exatamente o que vai ser o dia. É óbvio, isso é totalmente natural, gente, eu acho que todo mundo passa por isso. Mas uma forma que é interessante de você já podar isso de início, né, antes que isso tome força, é você reservar um tempinho para uma meditação. Essa meditação, ela pode ser uma meditação guiada, tem vários vídeos no YouTube, tem muita informação. Você pode começar com uma meditação curta de, sei lá, 5 minutos, até de 1 minuto tem, gente, né? Com exercícios de respiração, você começar a entender o que é ambiente externo, o que é ambiente interno, você começar a entender como que os pensamentos passam pela sua mente, que controle você tem sobre eles, se é que você está tendo controle sobre eles, e o passo que você pode começar a desenvolver, a ter controle sobre os seus pensamentos. Isso tudo você desenvolve no seu processo de meditativo, que naturalmente, basicamente, é só você fechar o olho, respirar e observar tudo que se passa. Mas se você tiver dúvida, existem aplicativos que você pode encontrar de meditação, existem vídeos no YouTube, como eu já mencionei, ok? Então acho que esse é o primeiro passo ali. E claro, conectar com essa essência do eu interior, se conectar com Deus, com certeza esse é o primeiro passo no dia, ok? Depois você vai buscar o quê? Uma alimentação. Por quê? Você vai precisar de nutrientes, e quanto mais balanceada, quanto mais, por exemplo, frutas você comer de manhã, toma seu cafezinho e tal, come de repente seu pãozinho e tal, mas eu considero muito legal quando a gente come frutas, porque ela libera intestino. E você já viu como é que é ficar com o intestino preso? É chato, não é? Pelo menos para mim, é como se eu tivesse algo me freando, me travando. Eu não sei o quão sensível você é com o seu organismo, mas se você parar para observar, você vai começar a observar o que isso significa e o quanto isso te atrapalha no dia a dia. Ok, então, e aí, beleza. Fiz a minha meditação, conectei com Deus, fiz a minha alimentação. Depois, eu entro num outro patamar, que é a parte física. Então eu vou lá dar minha live às 7 horas da manhã, que eu dou um aulão ali de 1 hora, então você está convidada para participar. Amanhã às 7 horas a gente vai ter live com treinamento, vou passar com o treinamento e eu vou fazer junto. Para que eu faço isso, gente? Porque, gente, o nosso corpo, ele funciona com base no equilíbrio hormonal. E esse equilíbrio hormonal, ele tem vários fatores para que você consiga manter ele em equilíbrio, e também tem vários fatores que vão desequilibrá-lo. Você já sabe disso, que tudo tende para o desequilíbrio, né? Tudo tende, se você não ficar ali em cima, se você não ficar coordenando, se você não cuidar, a coisa desanda, a coisa bagunça, a coisa vira uma confusão, não é verdade? Então, assim, esse equilíbrio hormonal, ele se dá principalmente quando você faz exercício físico, quando você libera os hormônios da felicidade. Eu já frisei muito isso, não vou entrar muito agora, mas só que vocês entendam, já é aquele primeiro momento para dar aquele up, para eu realmente jogar todos aqueles pensamentos negativos fora, todas aquelas sensações negativas. Talvez eu não tenha dormido bem, talvez eu tenha acordado com alguma tensão nas costas, uma tensão, sei lá, não muscular, uma dorzinha e tal. Na parte do exercício físico é onde você solta isso daí e traz uma energia nova, renovada, uma energia cheia de força e disposição. Então esse já é o meu terceiro passo que eu faço para eu ficar tranquilo, que eu estou fazendo e está dando muito certo, para eu ficar cada dia mais tranquilo. Tanto é que vocês estão vendo aqui eu entrando em live, eu não estava entrando, agora já estou entrando. Então assim, quanto menor for esse processo de transição, esse processo de se realinhar novamente com uma grande mudança que está sendo para todo mundo, quanto mais benefícios você vai ter daqui para frente, quanto mais à frente você vai estar do problema, já pensando na solução.
como eu te disse, o que acontece muito é que as pessoas ainda estão muito focadas no problema, ainda estão muito focadas em ficar repassando mensagens e informações que vão te deixar com muito medo e com medo até de morrer. Mas, gente, calma aí, vamos analisar quantas pessoas morreram e qual que é a população mundial. São 7,4 bilhões de pessoas. Então, gente, não é um número tão alto. Porém, requer seus cuidados, requer que cada um faça a sua parte. Eu acho que isso todo mundo está fazendo, pelo menos aqui em Pirenópolis. Eu acho que a galera tá de parabéns, então quero te parabenizar. Eu sei que está aí na sua casa, eu sei que está fazendo a sua parte, parabéns, ok? Mas vamos aproveitar esse tempo para a gente dar um salto na nossa vida também, porque quem nunca desejou ficar uns diazinhos em casa, né? Todo mundo desejou isso. Agora, não é agora que você conquistou isso que você vai ficar querendo sair fora de casa, não é verdade? Então, fica bem, cuida aí da sua quarentena, a melhor coisa que se faz, mas vamos ser produtivo. Por quê? Porque, como eu estava falando no início da live, a questão é ser produtivo, não é se ocupar, tá certo? Toda angústia, toda ansiedade, ela vem muito de estar somente se ocupando ou não saber o que faz do seu tempo. Quando você produz, você age, você tem um propósito, você tem um resultado, esse resultado vai te trazer uma realização, uma satisfação, e é esse sentimento que vai estar sempre te impulsionando a ir cada vez mais além, e você conseguir desfrutar cada vez mais das infinitas possibilidades que a vida nos traz, ok? Então, beleza, fez o exercício físico, reequilibrou ali suas taxas hormonais, levantou sua energia. Bom, depois, o que é ideal fazer? Você tomar um banho, você trocar de roupa, você se alinhar novamente. E aí chega a hora de você começar a pensar talvez no seu propósito, no que você está fazendo hoje, no que você gostaria de fazer, no que você deixou para trás e agora você vai ter que reformular isso daí, porque as coisas estão mudando, a gente está cada dia mais se encontrando nessa parte online, digital, cada vez mais os serviços estão nesse âmbito. Então, assim, se você tem um negócio, se você quer que esse negócio funcione, talvez você precise readaptar. Então, na minha visão, depois desse momento, eu vou focar no meu trabalho, vou focar nas possibilidades que eu tenho de melhorar. Então, mas a gente está falando aqui mais de saúde mental, emocional e física. Então, esses são os 3 passos. Por quê, gente? Tem que entender o seguinte: a primeira coisa que você precisa estar bem é você com você mesmo. Você com você mesmo, tá certo? É isso que vai desencadear todo o restante da história. Se você não estiver bem consigo mesmo, se você não estiver cuidando do seu espiritual, se você não estiver cuidando do seu emocional, do seu mental e do seu físico, vai ser muito difícil. Se você não colocar isso como prioridade, como a primeira coisa que você deve fazer ao acordar, isso vai gerar um distanciamento cada vez maior. Então, talvez, se você não fizer de manhã, talvez você enrole para mais um pouquinho, só que você enrola sem saber o que você vai fazer do seu dia, sem saber o que você vai conseguir organizar, você fica naquela confusão. Então, gente, começa com que você tem condições de decisão. Neste momento, você não tem controle de nada. Você não tem controle do que vai acontecer, você não tem controle do que está acontecendo lá fora, você não tem controle de nada. O único controle que você tem é de si mesmo, tá certo? E talvez você também não vinha tendo esse controle, só não estava percebendo. Mas agora as coisas estão muito mais claras, muito mais nítidas, muito mais expressivas. Então, por exemplo, você está em casa, está se sentindo desconfortável, está se sentindo angustiado, ansiosa, está comendo demais, está isso, está aquilo, está sob o seu controle. Está sob o seu controle. E aí é o momento de você assumir esse controle. E se eu sempre falo assim, quando você quer começar algo novo,
começa com o que você tem. Então, se você quer começar algo novo, comece por você mesmo. Comece se renovando. Comece renovando a sua energia espiritual, a sua energia física, a sua energia mental, a sua energia emocional. Comece por você mesmo. Esse é o melhor caminho, esse é o ponto de partida para você começar a cuidar da sua saúde de forma global, de forma plena, ok? Então, depois que você se resolveu com você, depois que você entendeu que, poxa, eu posso ter uma perspectiva positiva disso tudo, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo saudável, a partir desse momento, aí você vai começar a olhar para o seu externo, né? Olhar as suas relações com as pessoas, olhar a sua forma de como você pode se posicionar, como você pode ajudar as pessoas de alguma forma com o que você faz. Por exemplo, eu sou profissional de educação física, eu estou ajudando as pessoas a continuarem, a se manterem fazendo exercício físico em casa através das minhas lives, através do grupo que eu tenho no WhatsApp do meu funcional, através dos stories, dessa forma, através do Facebook, das redes sociais, essa é a forma que eu estou encontrando de continuar ajudando as pessoas. Mas antes de você ajudar as pessoas, repito, você vai precisar conseguir vencer a si mesmo, vencer tudo o que você está passando, para depois você conseguir colocar algo para fora, conseguir se preocupar com as outras pessoas. Isso é bem óbvio assim, né? Se você não consegue se ajudar, como você vai conseguir ajudar o próximo, né? Então esse é um quesito. E aí depois que você começar a fazer isso, você vai começar a procurar formas de como você pode potencializar essa ajuda que você está dando para as pessoas de uma forma em que você também consiga um retorno financeiro. É o próximo estágio. Aí você já está implementando de novo a sua estrutura financeira, que isso vai continuar existindo. Então, são esses 3 passos que a gente precisa entender. Você e você mesmo, você e o próximo, e você com seu serviço em escala para ajudar o maior número de pessoas, ok? Então, é bem isso assim que eu queria conversar com vocês. E claro, deixar o convite aqui para a gente fazer aquela aula amanhã, né? Pra gente acordar cedinho. Então, eu acordo 5 horas da manhã, vou fazer minha meditação, vou fazer meu café da manhã e às 7 horas a gente se encontra para fazer a nossa live, o nosso aulão, para a gente fazer amanhã a segunda-feira extraordinária, que nem eu já coloquei no Stories, tá bom, gente? Então, se vocês gostaram da live, compartilhei, podia ter pedido antes, para vocês compartilharem. Mas, então, o que eu quero falar, assim, de final, é que, cara, tudo tende ao caos se você não assumir o controle de si mesmo, ok? Tudo tende ao caos. Então, assim, orai e vigiai, não é isso? E buscai primeiro o reino dos céus e tudo lhe será acrescentado. Então, acho que é bem isso que a gente está que está em pauta hoje em dia, porque a gente só vai conseguir sair dessa se a gente começar a se sentir bem consigo mesmo, se a gente começar a subir o controle de nós mesmos e se a gente começar com o que a gente tem, e hoje o que nós temos somos nós mesmos. Então vamos começar com essa potencialidade que é a vida e as infinitas possibilidades que é o universo, tá bom? Então, gente, boa noite, valeu, tchau, tchau, boa noite.